Bom dia, meus amados, bom dia, amada igreja, bom dia a você que está nos acompanhando aí pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. É muito bom estar aqui nesta manhã para engrandecer e glorificar o nosso Deus. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, é um Deus perfeito, é um Deus que tem nos ajudado nesta caminhada maravilhosa. E é muito bom poder estar aqui adorando o Senhor. Somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro, uma pequena cidade do norte fluminense, onde estamos aqui para fazer unicamente, exclusivamente a vontade do Senhor. Nesse momento nós vamos ler um texto bíblico da palavra do Senhor, que está em Isaías 53, versículo 1, também é o texto básico da lição de número 10, na qual nós vamos falar daqui a pouquinho. É um texto maravilhoso, um texto especial, que vai nos dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías era um homem de Deus chamado pelo Senhor, e ele então cumpriu a palavra do Senhor. Que bom poder ouvir a palavra do Senhor, caminhar diante do Senhor, seguir a palavra do Senhor e ainda ouvir mensagens como essa. A mensagem de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Olha, meus amados, também não é diferente no dia de hoje. Quem está dando crédito à palavra do Senhor? Estamos passando um momento de pandemia, um momento de enfermidade, porém, nós estamos aqui, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o ídolo do Senhor, conforme Jesus disse: ide por todo mundo, pregai a palavra a toda criatura. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. O hino 373, apenas a primeira estrofe. Nós vamos adorar o Senhor com essa mensagem linda, magnífica, para a adoração do nosso Deus. Firme na fé, campeões da peleja sagrada. Campeões da peleja sagrada, organizamos os fiéis. Vamos nós nesta arena antiga conquistar o celeste laureis. Vamos já por Jesus, adorando o glorioso soberano, por estrelas do temos com Deus, sempre junto ao bom capitão. Somos campeões, somos mais que vencedores, porque aquele que tem nos abençoado, Ele é poderoso, Ele é bom demais, e é o nosso Deus. Somos gratos a Ele, pelas suas misericórdias, pelo seu amor, pela sua bondade para cada um de nós. A igreja de Jesus está presente, e nós vamos orar pelas igrejas. Eu quero convidar a irmã Gilda, que vai estar vindo ao microfone, e ela vai estar orando pelos pastores da nossa Associação Batista Norte Fluminense, pelos pastores de nossa Convenção Batista Brasileira, pelos pastores das outras denominações, pelas igrejas evangélicas em todo o nosso território brasileiro e também no mundo. É importante orar. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, para te louvar, te adorar como Senhor e Salvador de nossas vidas. Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa, que a qual o Senhor nos concede a cada manhã. Senhor, seja meus pastores, ó Deus, aonde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, usando eles, Senhor, na tua obra. Assim como eu te peço pela vida do pastor Denilson, do pastor Elvis, as suas esposas, irmã
Amém. Poder sentar. A nossa lição, abra aí a sua revista na página 66. Vamos usar a revista. Hoje vamos falar sobre quando a adversidade é incredulidade. Ora, vamos estar o nosso texto, Isaías capítulo 53, 1. Tá? Você vai poder nos acompanhar através do texto. Eu creio que você da sua casa vai poder nos acompanhar ali. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Bom, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o poder do Senhor. Amados, observa bem o tema. Quando a adversidade é incredulidade. Para quem o autor está se dirigindo isso? À luz do que lemos, para quem está sendo dirigido isso? Para os membros da igreja. Para os membros da igreja. Não são todos, mas para os membros da igreja. Quando fala adversidade, é incredulidade. Já nós vamos contar a história do Isaías, porque Isaías se converteu, colocar a vida dele à disposição do Senhor. Mas a adversidade, a incredulidade, sim. Hoje nas nossas igrejas nós temos muitas pessoas que são incrédulas, é verdade, e são exatamente aquelas pessoas que às vezes dão dízimo, às vezes não dão dízimo, ou aquelas pessoas que caminham na presença do Senhor, têm os seus cargos na igreja, ou às vezes não tem, mas está sempre frequentando. São pessoas incrédulas. São pessoas que têm vontade própria, são pessoas que podem fazer aquilo que está na sua mente, no seu coração. Quando a adversidade é credulidade. Mas para que serve a igreja de Jesus? A igreja de Jesus serve para isso, para quebrar esses paradigmas, para que essas pessoas possam compreender a profundidade da palavra do Senhor para as suas vidas, para que elas possam compreender o amor de Deus, as misericórdias do Senhor. Se nós estamos aqui agora pregando a palavra do Senhor, nós estamos movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não estamos aqui porque somos obrigados, mas porque gostamos de fazer aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós realizar aqui na terra. Vamos acompanhar um pouquinho a trajetória. Primeiro eu quero falar do profeta Isaías. Não adianta a gente ler a lição, como diz aqui Isaías, quando a adversidade e a incredulidade, se a gente não conhecer a vida de Isaías. Isaías capítulo 6. Coloca aí, Isaías capítulo 6. Você vai acompanhar comigo aqui, a partir do versículo 1. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia. Se tiver uma canetinha, um lápis, um marcador, vai marcando para você ir acompanhar. Isaías capítulo 6, o versículo 1 está ali, No ano em que morreu o rei Uzias. No ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. As olas do seu manto enchiam o templo. Isaías fala isso. Foi um momento difícil para a vida daquele povo. Talvez o rei era uma pessoa boa, ou algumas pessoas gostavam, outras não, mas era um momento de morte. Versículo 2: o seu redor havia serafins. Bem, vamos saber para que serve os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Vamos seguir. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares ouvia-se a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. E aí, versículo 5, vai nos dizer: então disse eu, ai de mim, disse Isaías, estou perdido, porque o Senhor está me ensinando ele algo. A ficha caiu. Há muitos crentes que a ficha precisa cair. A de Isaías caiu. Aí ele diz: ai de mim,
por que Isaías contemplou o Senhor? Bota lá no versículo 2. Vamos observar. Os irmãos aqui já conhecem. Talvez você que está nos acompanhando pelas redes sociais, ainda não. Olha, Isaías ficou abismado. Ele parou, ficou abismado. É teológico o texto, é profundo o texto. O texto nos ensina a profundidade da verdade. Sabe o que é a profundidade da verdade? É você extrair a verdade do texto, a luz do texto, aquilo que vai trabalhar na sua mente e no seu coração. Isaías, ele era um crente incrédulo. Vamos pensar dessa forma. Isaías era um crente incrédulo. Em cada igreja, Jesus tinha 12 discípulos. E nos 12 ele tinha um. Já pensou em uma igreja, em cada 12 tem um que é incrédulo? Como Judas era incrédulo, a ficha dos outros caíram após a morte de Jesus. Sabia? Foi após a morte de Jesus, a ficha de um por um foi caindo. De Judas não. Judas ele teve remorso, mas não se arrependeu. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Judas ele não se arrependeu. Os outros se arrependeram e se converteram. Isaías ele pregava na igreja, ele fazia palestra, ele tinha uma voz bonita, naquele tempo ele tinha aparelho, todos ouviam a palavra do Senhor, veneravam Isaías, mas ele era incrédulo. Quantos pregadores incrédulos nós temos hoje dentro das nossas igrejas? Não fica apontando para um e para outro, mas vamos pensar dessa forma. A ficha de Isaías caiu ali, caiu nesse versículo. Ao seu redor havia o quê? Havia serafins. Qual era a função dos serafins, dos arcanjos e dos anjos? Era prestar o verdadeiro culto ao Senhor. O reino espiritual, lá no céu, o primeiro país, o primeiro mundo, foi feito de espiritualidade. Não podia haver ali incredulidade. Houve, e foi justamente o anjo, aquele arcanjo que se rebelou contra o Senhor, que era Lúcifer. De repente os fiéis expulsaram ele do céu, ele não pôde ficar ali. Mas a função dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, era prestar o verdadeiro culto ao Senhor. E era culto perfeito. Eles cantavam, não sei como era a música, mas tinha um som maravilhoso, 100% sem erro, e eles adoravam o Senhor. Tanto é que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí nos diz o texto, eles tinham 6 asas. Aí eu pergunto aos irmãos, a você que está nos acompanhando: anjo tem asa? Não. Nós que fazemos as encenações, colocamos a asa em anjo, mas anjo não tem asa. Anjo não tem asa. Os anjos voavam, aparecia, de repente, a aparição era assim, aparecia aqui e ali, eles não precisavam voar, ninguém via anjo voando no céu, os anjos eram mensageiros de Deus, mas a asa foi apenas para dar uma noção daquilo que Isaías precisava entender. Com 2 asas cobriu o rosto, Bem, para que os anjos iam tapar o rosto, eles precisavam caminhar, falar e pregar, cantar, adorar o Senhor. Ali era um simbolismo. O rosto significa uma atitude de reverência a Deus, de testemunho a Deus. O rosto, o Senhor contemplava ali, daquela face, verdadeiro louvor. Quando nós nos convertemos, as pessoas olham o nosso semblante diferente, é o nosso testemunho, é a nossa vida, é contemplada através da nossa face. Com 2 cobriu o rosto. Então Deus estava falando para Isaías: Isaías, você é um bom pregador, você é um homem destemido, você é um homem trabalhador, você é um homem maravilhoso, mas você precisa se converter. Ainda vamos ver por que Deus falou isso para ele. E o texto ainda vai nos dizer: com duas cobria os pés. Isaías talvez era aquele crente prepotente: é como eu quero, tem que ser da minha forma. O Senhor já tinha visto uma cena dessa lá quando Lúcifer se rebelou contra ele. O Lúcifer queria dividir o céu.
O céu para Lúcifer e o céu para o Senhor, ou ele pegar o céu todo, mas o céu era do Deus vivo. O Lúcifer ele era divisor, ele gosta de fazer divisões, ele gosta de facções, ele gosta de tomar conta de toda a situação. Mas o Senhor disse: olha, Isaías, você tem que ser humilde. É essa atitude que conduz a cobrir os pés. Nós temos que saber andar na presença do Senhor com humildade. Isaías, ele precisava da humildade. Quantos crentes, queridos, da nossa igreja precisam ser humildes? Nós temos muitos crentes da nossa igreja que não são humildes, não aceita a palavra do seu líder, não aceita uma correção, não aceita ser pastoreado, não aceita um conselho do seu amigo, do seu irmão, de um diácono, do líder da sua organização. Há muitos crentes prepotentes que não são humildes, e o Senhor diz para Isaías: essa é a segunda coisa que você precisa. A última coisa era que conduz voavam. Os anjos voavam. Qual era a função deles para voar? Levar a mensagem do Senhor a quem o Senhor determinasse. Por isso os anjos apareceu a Ló, apareceu a Moisés, era mensageiro de Deus. Então o que Deus quer ver no crente nesse versículo? Primeiro, que ele seja um verdadeiro testemunho nessa terra. Segundo, que ele seja humilde. E terceiro, que ele seja trabalhador. É isso que o texto está dizendo à luz dessa verdade. E quando ele fala ali que com duas cobriu o rosto, é porque ele deveria testemunhar. E quando ele ouviu tudo isso, olha o que diz o próximo versículo, versículo 3. Pode colocar aí para você acompanhar. Quando ele viu, versículo 4, mas versículo 4, quando os anjos clamou, aquilo ali cheio de fumaça, e logo no versículo 5 ele diz: ai de mim, tá? Ai de mim. Ele vai dizer: ai de mim. A ficha caiu, queridos. Há muitos crentes que a ficha precisa cair para ser um bom crente, para viver em amor, para viver em harmonia, para crescer espiritualmente. Ontem estava conversando em casa, eu e minha esposa, e eu disse que existem dois tipos de bênção. O crente ele tem a bênção completa do Senhor, mas existem dois tipos de bênção: as bênçãos naturais e as bênçãos espirituais. As bênçãos naturais, as pessoas contemplam. É um bom, passou no concurso, alguém diz: bate no peito, eu passei porque eu sou inteligente. Não, porque o Senhor consentiu. O Senhor consentiu. Essas são bênçãos naturais. Você tem um carro bonito, você tem uma casa bonita, você pode comprar, você pode fazer tantas coisas. Maravilhoso, isso é maravilhoso demais. São bênçãos naturais. Chove para você, chove para o crente, você tem a comida na mesa. Talvez a mesa daquelas pessoas que não são membros da igreja é mais fartureza do que a mesa do crente. Porém, a qualidade está na mesa do crente, porque o crente não só come da comida que perece, mas come também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. As bênçãos espirituais só o Senhor pode dar, e Ele só dá para aquelas pessoas que vivem para a glória dEle, que gostam de trabalhar para o Senhor. Por isso que eu achei por bem a gente contar a vida de Isaías. Isaías ele foi contemporâneo de Miqueias e de Oséias, lá no ano 8 a.C., ou melhor, o século 8. No século 8, no ano 738 a.C., Isaías estava ali. Nesse reinado do rei Uzias, ele pregou, ele enfrentou os poderosos. Quando ele se converteu, se tornou um ótimo crente. Era atrativo a palavra nos lados dele. Ele era um homem destemido para pregar, um homem corajoso. Ele enfrentou os poderosos com a palavra do Senhor, até que Isaías foi para a cadeia. E segundo alguns relatos, colocaram ele dentro de um tronco, e dois homens pegaram aquela serra de um lado para outro e serraram Isaías vivo. Serraram ele ao meio.
ele morreu ali, horrivelmente, pela mão daqueles incrédulos. Mas o Senhor o recebeu na glória, porque Isaías era um homem de Deus, era um homem que tinha a vida dele nas mãos do Senhor, era um crente obediente, era um crente de valor. Você quer ser um crente de valor? Você quer ser um crente obediente? Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, deixa a ficha cair. Há muitos crentes que a ficha precisa cair, e a ficha só vai cair quando o crente se converter. Isaías pregava, talvez aí dizimava, mas ele não era convertido. Isaías participava dos trabalhos da sua igreja, talvez ele não era convertido, mas ele se converteu. Quando a diversidade e a incredulidade, está aí o tema. Olha o que está escrito aí na sua revista, no segundo parágrafo. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vem por causa de injustiça, de líderes, de governantes. Pode também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus. Vamos buscar a luz, você entender a luz disso daí. Permissão de Satanás. Claro que Deus, na sua infinita bondade, na sua consciência perfeita, que é o juízo de Deus, Ele não deixa Satanás tocar hoje na vida do verdadeiro fiel, mas Ele concede tocar na vida daquele que ainda não é fiel, porque essa experiência foi feita na vida de Jó. O Senhor deixou tocar, mas o crente fiel, ele passa por momentos difíceis na consequência da vida. Agora, quando Satanás ele toca na vida de um membro da igreja, não é na vida de um fiel. Veja o texto novamente, que a Escritura diz: vem por causa de injustiça de líderes, de governantes, porém pode nos acontecer por ocasião de Satanás, com permissão de Deus. Claro, o próprio Deus pode nos enviar provações específicas para a realização dos seus santos propósitos. Deus envia provações, mas Ele não envia Satanás para atormentar a vida do fiel, mas Ele deixa Satanás tocar na vida do infiel, daquele que não tem compromisso com Ele, daquele que está dentro, daqueles que estão dentro das nossas igrejas, mas não tomou um compromisso, ou seja, a ficha não caiu, não se converteu. Ponto 1. Em alguns momentos, a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? Quem está crendo na mensagem que está sendo pregado aqui no domingo, na sexta, na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado, ou seja, todos os dias da semana? As pessoas têm prazer em ouvir a palavra, mas não têm prazer de beber da palavra. Tem pessoas que, quando está com muita sede, quer beber água à vontade, para não matar a sede. A sede ela tem que ser saciada. E quando nós estamos com muita sede, ofegante, suado, a água tem que ser bebida bem devagar e com prazer, para satisfazer o nosso corpo e a gente poder saciar a nossa sede. A palavra de Deus é assim também. Nós temos que beber devagar, meditando, compreendendo e aceitando os desafios que Deus tem para cada um de nós. É isso que quer dizer o texto. A outra pergunta está: a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o poder de Deus, a sabedoria de Deus? O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, e como vaso de barro, o Senhor ele coloca um tesouro dentro de nós. Que tesouro é esse? A palavra de Deus. Esse é o tesouro. O Senhor só bota a luz do conhecimento, da luz dessa verdade, da compreensão dessa verdade,
daqueles que Ele pode usar. Ele não bota na mente, no coração de qualquer uma pessoa. O Simão, o curtidor, chegou para Pedro e disse: olha, eu te dou a minha fortuna, eu te dou muito dinheiro, para que eu também tenha o poder de dar o Espírito Santo às pessoas. Pedro disse: vai para o inferno com o seu dinheiro, porque o poder de Deus só é dado por Deus para aqueles que vivem os propósitos do Senhor e que é usado pelo Espírito Santo de Deus. A quem se manifestou essa palavra? A quem tem autoridade de pregar essa palavra? A quem tem autoridade de desafiar as pessoas a aceitar a Cristo? Os servos, aqueles que têm colocado as suas vidas à disposição do Senhor. Olha o que diz aí a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 11, quando foi revelada a palavra do Senhor, que diz ali: veio para o que era seu, e os seus não responderam, ou não corresponderam. Jesus, ele veio. Diz aqui a autora do texto, que é a irmã Denise Soares Ferreira, a quem se manifestou o braço do Senhor, e aí vem a palavra: Jesus veio para o que era seu. Ele veio para quem? Ele veio para mim e para você. Eu estou valorizando, sim. Você está valorizando, sim. E se não valorizar, só tem a perder. Nós temos que abraçar a palavra do Senhor, viver da palavra do Senhor, andar com a palavra do Senhor, meditá-la dia e noite. Ponto 2, página 67, aí na sua revista, vai nos falar agora. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade impede. Quantas famílias estão divididas? Quantos maridos não têm honrado as suas esposas? Quantos filhos têm desonrado os seus pais? Quantos pais têm decepcionado seus filhos? A vida é assim, sem o Senhor. Não é diferente também na igreja. As pessoas são incrédulas dentro das nossas igrejas, porque não conseguem ou não querem compreender a palavra do Senhor. Olha o que diz o tema, está aí, o ponto 2, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós, sobre a sua família, sobre você. As pessoas, quando deixam de colaborar com o Senhor, as pessoas, quando deixam de servir o Senhor com integridade de coração, as pessoas acabam trazendo problemas para si, para dentro da família. Tem pessoas que ganham aí muito bem e não conseguem suprir as suas necessidades. Tem pessoas que vivem aí com 2 pessoas, ou uma só, ganham bem e gastam tudo, ainda precisam de ajuda de outros por causa do pecado. Aí, quero relembrar os irmãos da igreja e quero passar para você que nos acompanha. Eu sempre conto essa história, permito contar mais uma vez, de um rapaz que faleceu e ele trabalhou comigo muitos anos. E ele gostava muito das coisas do mundo. Era uma boa pessoa, maravilhosa, aceitava a oração, aceitava a palavra para ouvir. A gente aceitava a palavra da gente, a palavra do Senhor, mas não queria se converter, porque ele disse que a vida no mundo era melhor. E ele, de vez em quando, me trazia um desafio para que eu pudesse responder. E com a graça de Deus, eu respondia tudo aquilo que ele trazia para mim. E certo dia ele disse: pastor, é interessante, lá perto da minha casa tem uma família, são 5 pessoas, o homem só ganha um salário mínimo, e aquele homem vai para a igreja todos os domingos, passa na minha porta, todo mundo bem vestido, vai sorrindo, volta sorrindo. Que milagre é esse? Isso é Deus. Esse é o segredo. Ele me perguntou: qual é o segredo? Eu falei para ele: o segredo é Deus.
Davi, ele disse: fui moço, fiquei velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar um pão, ou seja, passar necessidades. Foi a palavra do Senhor, foi a palavra que eu disse para ele. Se você precisa conhecer o Jesus que eu conheço, não é o Jesus que você conhece, que está ainda pendurado numa cruz. O Jesus que eu conheço, ele não só desceu da cruz, mas ele está residente no meu coração. Esse é o segredo de uma boa administração de um lar. Tudo que a gente faz dentro da família vai dar certo. Tudo que a gente tenta fazer, Deus vai nos abençoar. O segredo é Jesus no coração. Não importa quanto vamos ganhar, se vamos ganhar um salário mínimo, se vamos ganhar meio salário, o segredo é Jesus. Esse é o segredo. Ponto 3. Vai nos dizer aí que precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham conhecer ao Senhor. Aí vem a palavra que eu disse para os irmãos de Isaías. Isaías precisava dar o testemunho, ele precisava viver Deus na sua vida, ele precisava empregar essas verdades primeiramente na sua vida. É muito bonito eu e você, a gente pregar a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra do Senhor, nós anunciamos a palavra do Senhor, é muito bonito isso. Mas temos que viver isso também. Nós temos que viver isso veementemente. Essa é a verdade, perseverar. Olha o que diz aí o ponto 3: perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar a fé bíblica ou a fé cristã. Sem fé é impossível. A fé nos desafia a dar aquilo que não nos pertence. Como os filhos são herança do Senhor, eles estão conosco, mas pertencem ao Senhor. Nós trabalhamos na vida dos nossos filhos, nós preparamos nossos filhos para eles se converterem e servir o Senhor. Nós trabalhamos também ganhando nosso sustento, mas o que é do Senhor nós temos que entregar 10%. Isso é obediência, isso é conversão, isso é amor à vida, isso é amor a Deus. Quantas pessoas nessa pandemia não têm dado dízimo? Eu estava conversando com o pastor auxiliar aqui. As pessoas acham que não está indo à igreja, vai dar dízimo. E como é que fica o reino de Deus? Mas nós louvamos a Deus por aqueles irmãos que já não podem caminhar para a igreja, estão doentes, estão debilitados pela idade, o cansaço físico, a enfermidade, mas entrega mensalmente aquilo que é devido ao Senhor. Isso é exemplo de fé, de confiança, de perseverança, de amor a Deus, de prazer em servir o Senhor, mesmo não podendo ir à igreja. Isso é fé. Fé é o sentimento do testemunho, é aceitar a palavra como está sendo pregada, como está na Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós temos que ter fé, e a fé é colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Eu quero concluir com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: examine sua vida pela evidência da salvação, lá na parte de pensar para agir. Essa evidência deve incluir confiança com Cristo. Hebreus 3, versículo 6. Confiança com Cristo. Precisamos confiar. Você confia no Senhor? Você tem colocado realmente a sua vida à disposição do Senhor? Ou você está vacilando na fé? Ele diz aí, confiança em Cristo. Pode ler aí, marcar na sua Bíblia, Hebreus 3, versículo 6, que diz: mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual somos nós, tão somente conservamos firme, a fim da nossa confiança e da glória da esperança. Eu confio.
eu acredito, é uma esperança viva, não é uma esperança qualquer. Umas pessoas têm esperança do emprego, uma esperança de comprar um carro, de comprar um sítio, uma fazenda, viver poderosamente como aquele homem. Mestre, eu vou fazer um celeiro maior, eu vou guardar muitas coisas. Eu disse, tem muitas coisas para muitos anos. Aí diz a palavra, louco, hoje mesmo te pedirá a tua alma que você tem preparado. Então nós temos que ter confiança. A vida aqui, nós não levamos nada dessa vida quando saímos dessa terra. Obediência a Deus, Mateus 7:21. Quando a Bíblia nos diz aí, temos que ter essa evidência de salvação, conservar-se na palavra do Senhor. Quando ele diz obediência a Deus, o que é obediência a Deus? Leia a sua Bíblia, Mateus 7:21. Obediência a Deus é fazer a vontade do Senhor. Não tenha medo de ser feliz. Obedece o Senhor. Vive para a glória do Senhor. E eu vou concluir em Gálatas 5:22 e 23. Gálatas 5:22 e 23. Nós vamos acompanhar aqui no Data Show, quando vamos falar do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Está ali. Mas o fruto do Espírito é amor. As pessoas não sabem o que é amor. As pessoas estão vivendo nesse mundo sem saber o que é amor. Quando eu amo a Deus, eu amo você. Você me ama. Quando eu amo a Deus, eu amo a igreja. Eu amo o reino de Deus. Eu amo contribuir para missões. Eu amo contribuir para missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, missões urbanas. Eu amo evangelizar. Eu amo fazer a vontade do Senhor. Aí ela nos diz: gozo, a paz, a longanimidade, a dignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Mas eu vou ficar na fidelidade e amor. Que coisa maravilhosa! O crente fiel e o crente amoroso. Eu conheci um crente assim. Conheço muitos, mas vou citar um. Era meu pai na fé. Morava na cidade de Campo da Casa. Ele hoje mora no céu. Era diácono. Aquele homem orou a Deus quando eu dei profissão de fé. Aquele homem me acompanhava nas orações todos os dias. Eu sentia o poder de Deus na minha vida através daquele homem, diácono Hamilton Barros. Foi para o céu. Tinha um amor tremendo por mim. Eu era filho dele, mais velho. Que homem maravilhoso. Ele cuidou de mim quando eu estava na igreja. Cuidava quando eu estava no ministério de oração. Aquele homem, ele era fiel em tudo. Até nos ovos de galinha caipira que ele colhia no quintal dele, ele vendia e dava um dízimo, dava oferta, participava da obra missionária, participava ajudando os missionários no Brasil e fora do Brasil. Fidelidade. O crente tem que ser fiel. A ficha de Isaías caiu. Muitos crentes precisam deixar cair a ficha para viver uma vida pela graça. Faça isso. Por isso falamos sobre o fruto do Espírito. Essas bênçãos espirituais, só o Espírito Santo pode cobrir isso nas nossas vidas. As bênçãos espirituais não podem ser dadas para a pessoa que ainda é incrédula. A lição de hoje, a diversidade, também no meio da incredulidade, são para os crentes de hoje, do século XXI, das nossas igrejas, que ainda não se converteram no Senhor. Talvez são bons dizimistas, bons pregadores, mas vivem pelo eu. Para de viver pelo eu. Viva
uma vida espiritual e para a glória de Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe você, meu amado irmão. Deus abençoe a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Sejamos crentes, sejamos Isaías depois da conversão, para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o ímpeto do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.